Olá, tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem no dia de hoje, assim desejo, assim intenciono. Venho com mais uma obra do Michel Foucault, certo? Um livro que eu gosto muito desse livro, muito importante para mim, que é esse livro aqui, A Coragem da Verdade, Michel Foucault. E pretendo trazer os capítulos desse livro, né? Eu já iniciei livros a qual o Michel Foucault ele vem nessa linha, né, tratando da cultura grega antiga, da questão da cultura de si, da relação do sujeito consigo mesmo, né, na arte de si, né, na arte das relações, de uma filosofia prática, né, de uma filosofia que traz a questão da sabedoria, de uma filosofia que trata de uma arte das relações, né? Das relações do sujeito para consigo mesmo e do sujeito para com os outros, para com a comunidade, né? Para com o mundo. Essa filosofia que o Michel Foucault ele traz, né? Que ele trata. Então eu venho trazendo hoje a primeira aula, que é a aula do dia 1º de fevereiro de 1984. Essas aulas desse livro, A Coragem da Verdade, foram as últimas aulas do Foucault, certo? Depois ele faleceu, ok? É o último curso ministrado por Foucault, pelo menos no Collège de France, né? Que ocorreu de fevereiro a março de 1984, ok? Então vamos lá, eu vou tratar o que ele vem dizendo aqui nesse capítulo. Ele vai continuar aquele estudo. Para quem já está acompanhando aqui as minhas exposições, né, eu trouxe outros livros, a Hermenêutica do Sujeito, é como uma continuação, certo? Então, ele vai tratar da questão da parresia, a qual eu já trouxe muito, né, tratei muito isso na filosofia antiga, ou no livro Hermenêutica do Sujeito, que é a prática da parresia, né? Da cultura helenística antiga, ou helenística romana, né? O Foucault agora ele quer exatamente nesse livro A Coragem da Verdade partir dessa questão, né? Que é a questão da parresia, que a parresia é o falar francamente. Mas nesse momento ele não está tratando aqui nesse falar francamente, nesse falar a verdade, né, do discurso verdadeiro, falar a verdade. Ele não está tratando da mesma forma com que ele tratou a questão do dizer a verdade, das aleturgias. Tratei bastante disso no livro do Governo dos Vivos. Está aqui também numa playlist do meu canal, certo? Ele não está aqui ao pensar nessa questão do dizer a verdade, das formas do discurso, né? Como é que o discurso é reconhecido como verdadeiro, certo? Como é que esse discurso ele legitima, né, um poder? Não se trata disso nesse momento, certo? Que quando ele vai tratar nesse livro sobre a parresia, não é sobre isso que ele vai falar agora. Mas ele quer entender como o sujeito que diz um discurso verdadeiro, ele é reconhecido pelos outros como aquele que diz o discurso verdadeiro. Como ele é constituído pelos outros, né? Como é que ele é visto, né? Como aquele que diz a verdade, né? Então aqui não se trata do discurso, como eu já tratei, né? Das aleturgias. Não é sobre isso, não é nesse foco que o Foucault quer tratar nesse momento, certo? Então, essa nova forma que o Foucault ele vem tratando, ela na verdade vem de uma trajetória, né, dos estudos que ele tem feito, certo? Sobre os livros dele, né, sobre as relações do sujeito com a verdade no Ocidente,
porque desde a antiguidade essa relação do sujeito com a verdade é uma problemática que o Foucault traz, né? Porque estamos sempre atrás da verdade, procurando saber a verdade, né? De todas as formas. Então isso aí era um problema para o Foucault. Então ele foi atrás, né? Aí foi também na antiguidade. Ele foi saber essas relações do sujeito com a verdade, né? No discurso que se profere sobre o delinquente, sobre o louco, sobre o sujeito que é considerado anormal, certo? Depois ele foi ver essa trajetória do sujeito com a verdade através do discurso que o sujeito fala de si mesmo, certo? Como é que ele é capaz de dizer a verdade sobre si mesmo. Então, quais são as formas reconhecidas? Aí o Foucault vai dizer a confissão, o exame da consciência, nas práticas penais, né? Na experiência da sexualidade, na psiquiatria, né? Então, essas aí são as formas culturalmente reconhecidas, né, do dizer a verdade, que conhecemos atualmente no Ocidente, certo? Então ele compreendeu que essa questão de dizer a verdade é algo bastante tratado nessa cultura de si helenística romana, né? É uma dos séculos I e II, né? Era algo nessa cultura de si, nessa arte de si, essa questão de dizer a verdade era imprescindível, certo? Era muito recomendada pelos pitagóricos, pelos estoicos. E era necessário falar a verdade através de diários, contando sonhos, através de anotações, contando experiências, né? Porque existia essa ordem assim dada, né, esse preceito socrático do conheces a ti mesmo, certo? Para conhecer a si mesmo é necessário a prática de si, e entre essas práticas está o dizer a verdade. Só que ele percebeu que esse dizer a verdade estava sempre implicado o outro, né? O outro estava sempre presente no dizer a verdade. E ele foi entender, né, como é que é esse outro, né? Como é que é esse outro implicado. Por exemplo, ele foi entender que na cultura cristã, certo? Essa questão de você dizer a verdade estava relacionada com as instituições, né? No caso era a instituição da igreja, né? Era necessário dizer a verdade para quem? Para o padre, certo? E na Idade Moderna você tinha que dizer a verdade para o psiquiatra, para o psicólogo, para a justiça, né? Só que na cultura antiga, esse outro a qual se deveria dizer a verdade, ele diz que achou difícil compreender, porque ele não estava localizado numa instituição, certo? O dizer a verdade, o conselheiro, certo? A qual você dizia a verdade para ouvir conselhos na antiguidade, ele era vago, né? Não era um psiquiatra, não era um padre, certo? Podia ser um filósofo, né? Mas também podia ser qualquer um, né? Podia ser um amigo. E então foi difícil para ele entender, né? Ele vai dizer, né? Porque não havia essa qualificação, né? Como na Igreja Católica do confessor, né? Nem tampouco a qualificação do saber psicológico, psicanalítico, né? Então, que qualificação era essa, né? Desse a qual você ouvia a verdade e você dizia que ele estava falando a verdade, se ele não estava ligado a nenhuma instituição, né? Nada o qualificava. Então ele achou isso muito nebuloso, né? Ele achou isso incerto, meio incompreensível, né? Porque só o sujeito qualificado é que se podia usar da fala franca e ser reconhecido pelos outros. Então assim, né? Ele
ele então foi tentar entender, né, quem era esse outro, né, a qual se dizia a verdade. Foucault vai dizer que esse papel, né, daquele que diz a verdade, que seria o conselheiro da alma, né, aquele que vai trazer uma consciência, uma condução espiritual, certo? Muito presente na noção da parresia. Ele vai dizer que essa prática, ela não veio da questão espiritual, certo? Não era uma prática, certo, que veio da espiritualidade, ele vai dizer, como uma questão, como podemos pensar, certo? Ele vai dizer que veio essa questão do dizer a verdade da política, né? Era uma problematização da democracia, né? Como um tipo de constituição de um sujeito ético e moral, né? Então era por isso necessário dizer a verdade. Então, eram estudos de técnicas de governamentabilidade, né? Governamentabilidade de si, governamentabilidade dos outros, né? De uma forma ética, né? Então esse era o seu foco de estudo, né? Ele diz que foi através do estudo da política. Então, ele vai dizer também por quê? Porque esse poder a qual os indivíduos estavam implicados não era um poder invasivo, né? Não era um poder substancial, mas era necessário essa ética, né? Para exatamente tratar das relações do sujeito para consigo mesmo, para com os outros e para com a cidade, para com a polis, né? Por isso, era necessário, ele vai dizer, modos de constituição, de práticas de si, de conhecimento de si, de uma arte de si. Daí a questão da parresia, né? O falar francamente. O falar francamente sem dissimular. Então, ele diz que foi assim que Demóstenes, né, na embaixada, ele vai falar que é preciso falar com parresia, sem esconder nada, expor o pensamento sem dissimular. É preciso atentar para uma diferença, certo? Problematizada nessa questão de dizer a verdade na política, entre a parresia e a retórica, certo? A retórica era e também foi tratado em aulas passadas, eu tratei, né? Era dizer algo, né, com o intuito de convencer, né? Mas o indivíduo ele não tinha uma obrigação nenhuma com a verdade, né? Apenas um convencimento, né? Um tipo até uma dissimulação. E a parresia não. O parresiasta, ele tinha que falar a verdade. Entretanto, esse falar a verdade, o falar, não significava falar tudo que vinha à cabeça, né? Como uma pessoa tagarela, certo? Impertinente. Esse dizer a verdade, ele tinha que ter uma racionalidade, né? Ela tinha que ser sem dissimulação, sem ornamento, sem máscara, sem esconder o que seja, mas não poderia falar a verdade como uma pessoa que vem tudo o que vem na cabeça, né? Era um discurso que tinha uma técnica, que tinha uma arte, tinha uma racionalidade por trás, certo? E a pessoa a qual se dirige o discurso pode ser perigoso, né, para aquele que fala, pois pode incitar violência. O indivíduo que escuta, ele poderia sim se irritar com aquele que fala, certo? Então exigia uma coragem daquele que falava a verdade, por coragem da verdade, certo? E também era necessário que houvesse algum tipo de amizade entre as pessoas a qual você falava, né, um pacto que se tornaria possível o falar a verdade, né, o falar francamente. Era um pacto assim, a qual os indivíduos assumia, né, assumia a coragem de dizer a verdade, porque poderia perder a amizade, poderia sofrer violência, mas o outro que escutaria essa verdade, ele teria que aceitar o ouvir a verdade, certo? Tinha que ter uma relação, né? Podia ser uma relação de amizade. Então, conta aqui, o Foucault vai dizer que tem um momento, né, em que o Platão ele fala com Dionísio, o velho, né? Plutarco vai contar isso,
que Platão fala certas coisas verdadeiras para Dionísio. E Dionísio, digamos que ele não quis aceitar o jogo da parresia, né? O discurso verdadeiro. E ele armou um plano para matar Platão, certo? Mas Platão já sabia disso. E mesmo assim ele aceitou entrar no jogo da parresia. Então havia o perigo, né, de sofrer violência, né, inclusive nessas questões da política, aquele que falava a verdade. Aquele que escuta deve ter a grandeza da alma, né, de escutar sem se irritar, sem ficar com, sei lá, né, eu poderia dizer, com o ego ferido, né? Ele né, teria que ter esse pensamento, né? Outra diferença entre a questão da parresia e da retórica é que a parresia, ela cria um vínculo forte entre aquele que fala e aquele que escuta, né? Seria um vínculo de amizade, né? E a retórica também cria um vínculo, mas é um vínculo de poder, né? Visa um poder, alguém está visando um poder, alguém está visando um convencimento, né? A retórica ela tem isso. E a outra coisa é que o parresiasta não é um profissional, certo? O parresiasta, ele tem uma maneira de ser, né? Uma atitude, é uma forma de ser no mundo, que tem a proposta de exercer um papel útil para os outros e também para a sociedade. Existiam outras formas de dizer a verdade na antiguidade, né? Uma das formas era do profeta. O profeta, ele se dizia que falava a verdade em nome de Deus, certo? E ele poderia falar de algo que ia acontecer no futuro, e a sua prescrição, aquilo que ele falava, nunca era claro, né? Não era como uma fala assim clara, né? Ele podia ficar assim, digamos, um jogo assim meio obscuro daquilo que se dizia, certo? E ele está sempre falando do futuro. O parresiasta não. O parresiasta ele fala claramente, certo? E ele fala em seu próprio nome, ele não fala em nome de Deus. E ele não fala do futuro. O que o parresiasta fala é da cegueira dos homens nas suas relações. Ele não ajuda os homens no futuro, certo? Ele não salva os homens para o futuro, mas eles ajudam, certo? Na cegueira que tem em si mesmo. Ele mostra o humano em sua desatenção, na sua complacência, na sua covardia e na sua distração moral, né? Na sua falta de ética, na sua relação que poderia assim, destruir a si, destruir os outros, né? O parresiasta, ele não interpreta, né? Ele não tem a intenção de interpretar como os profetas, né? Também os tarólogos também, né? Ele não interpreta. Ele deixa claro que ele vai dizer, né? E ele tem a coragem de aceitar, de falar a verdade, né? Que o falar a verdade é o princípio da sua conduta, né? A forma como ele fala a verdade é a forma como ele vive. Outra forma de dizer a verdade na antiguidade era o sábio, certo? O sábio ele não falava, quer dizer, ele não falava em nome de alguém, ele falava em seu próprio nome, mesmo que fosse inspirado por Deus. Podia ser inspirado por Deus, por uma tradição esotérica, por um ensinamento, certo? Mas ele falava a verdade e manifestava, assim como o parresiasta, o seu modo de ser, né, a sua vida. E qualificava, né, que era assim qualificado pelos outros como sábio, né? Por isso que as pessoas chamavam de sábio, pelo seu modo de vida, né? E ele está mais próximo do parresiasta nesse sentido, Foucault vai dizer. Mas o sábio, ele tem essa característica do retiro, né? Ele pode se retirar, ele não se obriga a ensinar, ele tem aqueles momentos em que ele não fala nada, certo? Ele pode não manifestar sua sabedoria se ele não quiser, e ele pode ser silencioso, ok? Eles podem ser enigmáticos.
E deixar aqueles a quem vá atrás deles na ignorância, eles não têm essa obrigação, né? Eles não se colocam na obrigação de falar a verdade. Ele pode falar por enigmas, certo? E o parrisiasta não, ele não fala por enigmas, certo? Ele não é reservado, o parrisiasta, ele fala, ele tem que ter a coragem da verdade, assim é como ocorreu com Sócrates, que foi condenado à morte, né? Ele teve essa coragem de falar, de interpelar os homens, mesmo que ele corra o perigo de vida, certo? Enquanto o sábio se mantém no silêncio, o parrisiasta ele é um insuportável interpelador, né? Aquele questionador, assim como foi Sócrates. Foucault ele diz, né? O sábio ele diz o que é no próprio ser das coisas do mundo. O parrisiasta ele intervém nas relações. Ele diz o que é na singularidade dos indivíduos. Ele vai na singularidade dos indivíduos, não numa questão assim abstrata do ser do mundo, mas na singularidade dos indivíduos, nas suas relações, certo? Nas suas situações com os outros, nas conjunturas às quais eles estão envolvidos. Ele diz a verdade, o que é a realidade que está acontecendo, certo? Ele fala a verdade dos indivíduos sobre eles mesmos. Ele não esconde, né? Ele revela. Ele mostra seus defeitos, suas condutas, suas consequências e as consequências das suas condutas, né? Então essa é a diferença, né, do parrisiasta e do sábio, né? Bom, gente, então eu finalizo por aqui esta aula, eu espero que tenham gostado. Eu pretendo tratar desse livro, trazer os capítulos desse livro, pois é um livro muito importante para mim, um livro que eu gosto muito de ler, alimenta o meu espírito, e espero que vocês gostem também, né, porque aqui é a minha leitura, né, o meu olhar, a forma como vejo, né, esse livro, e por isso, né, eu venho trazer para vocês. Eu agradeço, certo, a quem assistiu, muito obrigada.